A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura, Deus tem uma palavra de libertação, Deus tem uma palavra de mudança de vida e de salvação para a sua alma nesse momento. E eu te peço, no nome de Jesus Cristo, que você fique até o final, para que você descubra o que Deus tem para falar contigo através da palavra dele, que pode mudar a sua vida e dar um novo rumo e um novo sentido para a sua vida nesse momento. Salmos 119, versículo 89 ao 96, vai nos falar bem assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu, a tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece, conforme o que ordenaste. Tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salve-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é uma palavra muito forte e eu creio que através dessa palavra Deus vai abrir a tua visão espiritual. Eu creio que Deus vai te dar entendimento e sabedoria para você entender que a palavra dele, como diz em Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz, ela é poderosa para mudar a sua vida, ela é poderosa para te curar enquanto você ouve, ela é poderosa para te ajudar e para te conceder direções para você saber lidar com as suas dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos de Lamed, ele começa a falar: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o nosso Deus, a Bíblia, ela nos descreve que o nosso Deus, o Senhor, ele é eterno. O nosso Deus não foi criado por mãos humanas. O nosso Deus, ele tem boca, ele fala. O nosso Deus, ele tem olhos e ele vê. O nosso Deus, ele tem ouvidos e ele ouve. Ele tem mãos, ele apalpa. Eu quero falar para os irmãos que esse Deus que é santo, ele sempre existiu antes mesmo da criação da humanidade, da criação de todos os seres viventes. Ele já existiu. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus é a palavra é Deus, e ele sempre permaneceu no céu. Deus, ele sempre esteve no alto. A palavra de Deus sempre esteve nos altos céus. Deus sempre permaneceu em seu trono,
sendo altíssimo, sendo santo, sendo soberano. Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda que Deus, ele sempre terá caminhos maiores do que os teus. Como diz em Isaías, Deus sempre terá pensamento mais altos do que os teus, porque Ele está no céu e você está na terra, e nós, seres humanos, estamos na terra. Deus, ele sempre esteve acima de tudo e de todos. Deus, ele não perde para o ser humano. Deus não fica para trás, porque ele sempre está além de tudo e de todos. Louvado seja Deus. Então, para sempre, a palavra de Deus, ela permanece no céu. O ser humano pode desacreditar da palavra de Deus, mas mesmo assim, Deus, ele permanece no céu. O ser humano pode blasfemar contra Deus. O ser humano pode zombar de Deus. O ser humano pode criticar e querer fazer o que quiser com o nome de Deus. Mas ele permanecerá no céu para todo sempre. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, entenda que mesmo você com a sua fraqueza, mesmo você com o seu pecado, a sua fraqueza, com os nossos pecados, com as nossas fraquezas, Deus, ele não muda. Ele não deixa de ser Deus por causa do nosso pecado. Ele não deixa de operar maravilhas por causa dos nossos erros. Ele permanece Deus para toda a eternidade. E nada e nem ninguém pode mudar isso, porque Ele é Deus. E independente do que o ser humano fala da minha e da sua vida, independente do que o ser humano pensa de mim e de você, Deus, ele permanece para sempre no céu. E eu quero falar para a sua vida que aquilo que Deus já tem decretado, aquilo que Deus já escreveu sobre você, o que o ser humano fala ou vai continuar falando, não vai mudar o que ele já escreveu, o que ele já decretou para a sua vida. Louvado seja Deus. Porque ele não muda, ele está no céu. E nenhum ser humano é maior, é mais poderoso do que Deus. Então entenda que Deus, com a palavra dele, ele está no céu. Ele está vendo o pecado da humanidade. Ele está vendo a injustiça da humanidade. Ele está vendo a corrupção da humanidade. Ele está vendo a maldade do ser humano. A injustiça que estão fazendo com você. O mal que estão fazendo com você. O que estão falando de você. O que estão tramando contra a sua vida. Mesmo sem saber das suas intenções, daquilo que se passa no seu coração, Deus, ele está vendo. E Deus vai trazer justiça para aqueles que estão sendo injustiçados nessa terra. Porque ele permanece no céu e ele é justo. E Lamed vai falar mais no versículo 90. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Duas coisas muito importantes. Primeiro, ele fala que a fidelidade de Deus se estende de geração em geração. Louvado seja Deus. Meus irmãos, há muitas pessoas que já
se passaram por essa terra. Há muitos reis, há muitos povos e nações já se passaram por essa terra, só que a fidelidade de Deus permanece para sempre. Deus, ele não muda a fidelidade dele, o amor que ele tem, o carinho que ele tem, a compaixão que ele tem pela humanidade. Ela permanece para sempre. Deus, ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E a fidelidade de Deus, ela se estende de geração em geração. A fidelidade de Deus não é como a fidelidade do ser humano, que por causa daquilo que você tem, que por causa daquilo que você é, aparentemente, ele é fiel, ela é fiel em sua vida. Mas quando você não tem mais, quando você deixa de ser, esse homem, essa mulher deixa de ser fiel a você. Não, Deus não é assim. Deus, ele permanece fiel, sendo você rico ou você pobre. Deus, ele permanece fiel, sendo você um homem sucedido ou você uma mulher não sucedida. Ele permanece fiel de geração em geração. A fidelidade de Deus não consiste naquilo que você tem ou aquilo que você não tem. Consiste em simplesmente no nome dele, ser eterno e não mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Então a fidelidade de Deus, ela se estende de geração em geração. Porque Deus, ele é eterno. O que ele faz é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. E nós fomos feitos, criados para viver eternamente com ele. Porque uma vida feliz, uma vida alegre, de bonança e alegria, só é possível obter com Deus, vivendo todos os dias com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, desde que Deus criou os céus e a terra, quando Deus firmou a terra, desde Gênesis até nos dias de hoje, a terra permanece firme. Mas, irmão, pessoas estão se matando, pessoas estão tirando a própria vida, pessoas estão acabando com famílias, casamentos, pessoas estão destruindo a si mesmo. Mas a terra ainda permanece firme, porque o controle dessa terra, o controle do mundo, está nas mãos de Deus. O fato do ser humano, com o seu pecado, se matar, se destruir e destruir ao seu próximo, não muda o fato de que Deus, com o poder e o controle supremo, louvado seja o nome do Senhor, deixe de ter o controle sobre todas as coisas. A terra permanece firme, porque Deus está no controle de tudo. E Ele sabe o que Ele faz, Ele sabe o que Ele permite na vida de cada ser humano. Louvado seja Deus. E uma prova disso é o versículo 91, a qual ele fala: conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje. Porque todas as coisas te obedecem.
Então, o que Deus ele faz, o que Deus permite, tem coisas que você não compreende, tem coisas que eu não compreendo. Porque Deus tem permitido tantas coisas acontecer na face da terra, tem coisas que nós não vamos compreender. Porque nós somos falhos e pecadores, nós não possuímos a mente perfeita para compreender os planos perfeitos de Deus. Mas conforme o que Ele ordenou, desde a criação do mundo até hoje, as coisas se mantêm, porque todas as coisas obedecem a Ele. O problema que você está passando é Deus que está permitindo. O sofrimento que você está passando é Deus que está permitindo. A solidão que você está passando é Deus que está permitindo. As pessoas que te abandonaram, as pessoas que você perderam, que se foi da sua vida, as pessoas que estão te humilhando, as pessoas que estão te perseguindo, é Deus que está permitindo. As coisas só acontecem por permissão de Deus, porque todas as coisas obedecem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você tem que entender que as coisas que estão te acontecendo é por permissão de Deus. A criação de Deus é um propósito de Deus. E tudo que a criação de Deus passa e sofre é por propósito de Deus. Porque Ele sabe o que faz. Então as coisas sempre estarão no controle de Deus. Nada vai fugir do controle dEle. Não importa o que aconteça, Deus sempre terá o controle de tudo e de todos. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 92 ele fala algo muito importante. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Então ele está falando, se a tua lei não fosse a minha alegria, em outras versões pode estar escrito, então eu teria morrido na minha angústia. Sabe por quê? Porque se a lei de Deus, se os mandamentos do Senhor não for a nossa alegria, a nossa alma ela não terá paz, a nossa alma ela não terá descanso. Se você não tiver a lei do Senhor como a tua maior alegria. Sabe por que tem muitas pessoas morrendo? Sabe por que tem muitas pessoas desfalecendo, desacreditando da própria vida? Porque não tem a alegria do Senhor, não tem a lei do Senhor como maior alegria. Meus irmãos, ter dinheiro não é a maior alegria. Ter pessoas ao nosso lado não é a maior alegria. Você viajar, você viver a vida da forma que você quer, você fazer o que você quer da sua vida, não é ter a maior alegria. A maior alegria do ser humano nessa terra é obedecer, é guardar, é praticar os mandamentos de Deus, a lei do Senhor. Essa é verdadeiramente alegria para todo ser humano, porque na lei de Deus você encontra paz.
Na lei de Deus você encontra descanso para a sua alma. Você encontra sentido para a sua vida. Louvado seja Deus. Então não permita viver o que você está vivendo. Tenha a lei do Senhor como a sua maior alegria, para que você não desfaleça no momento da angústia, para que você não fique desamparado no momento da tristeza, para que você não fique sem saber o que fazer no momento do desespero. Porque quando a lei do Senhor é a tua alegria, você sabe o que fazer. Quando a lei do Senhor, quando os mandamentos de Deus é a sua alegria, você sabe o que fazer. Você acredita no novo amanhã. Você acredita que Deus ele fará algo novo na sua vida. Você acredita que Deus ele te renovará, que Deus te libertará e que Deus livrará a sua alma dos perseguidores e daqueles que te oprimem. Louvado seja Deus. Porque a lei do Senhor e os mandamentos do Senhor nos garante essas coisas. Louvado seja Deus. Então no versículo 93 ele fala: nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Então ele disse que ele nunca se esqueceria dos preceitos do Senhor. Ele nunca se esqueceria das coisas que Deus falou, das coisas que Deus ordenou para os servos deles obedecer. Porque através da lei do Senhor, através dos preceitos de Deus, há renovo, há cura, há restauração para a vida daqueles que guardam os preceitos do Senhor. Meus irmãos, quem guarda a palavra de Deus tem vida e vida com abundância. Quem guarda a palavra de Deus, rios de água vivas fluirão dentro do seu ventre. Louvado seja o nome do Senhor. Quem guarda a palavra do Senhor tem a vida eterna. Tem uma morada eterna com Deus no céu. Então, a palavra de Deus, ela vivifica, ela dá vida, ela traz esperança para quem não tem esperança. Então, não se esqueça daquilo que Deus tem falado na palavra dele contigo. Não se esqueça do que Deus tem te ordenado a você buscar, a meditar e a perseverar e não desanimar, porque vai ser através do que Deus te falou que você vai ser vivificado, que essa situação que você está vivendo vai mudar pelo poder da palavra de Deus, que é viva e que vivifica aqueles que buscam, que leem, que praticam, que meditam, que refletem e que obedecem à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 94 ele fala: sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você pertence a Deus. A sua alma pertence a Deus. O teu problema pertence a Deus. A tua dor pertence a Deus.
A tua falta pertence a Deus. O mal que te fazem pertencem a Deus. E quando você pertence a Deus, Deus ele te salva, Deus ele te cura, Deus ele te liberta, Deus ele te protege como teu Salvador, como o teu Pai, como teu protetor, como teu guarda, como teu guia, como o teu vigia, que não dorme, porque o guarda de Israel, o guarda do seu povo, ele não dorme. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele fala, sou teu. Salva-me. Ele está pedindo a Deus para salvar a ele. Porque ele disse, pois tenho buscado os teus preceitos. Então, enquanto você busca a Deus, a palavra dele, Deus ele te salva. A tua preocupação quando você aceita Jesus é buscar os preceitos de Deus. A tua preocupação quando você tem a Deus na sua vida é de fazer a vontade dele. Porque enquanto você busca a palavra dele, os preceitos dele, ele te salva, ele cuida da tua família, ele te liberta, ele liberta a sua família. Então, cuide dos preceitos do Senhor. Tenha zelo pelos preceitos de Deus. Tenha zelo pelos mandamentos de Deus. Para que Deus tenha zelo, tenha cuidado também de proteger a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala, os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. Então, ele está falando sobre os inimigos da alma dele, que esperam para destruir a ele. Mas ele disse, eu atentarei para os teus testemunhos. Sabe o que ele está falando? Os ímpios, aqueles que tramam contra a minha vida, eles esperam para me destruir, mas eu vou me atentar para os teus testemunhos. Eu vou dar ouvido às tuas palavras de livramentos. Eu vou dar ouvido àquilo que o Senhor falou, que toda arma preparada contra a minha igreja não prosperará. Eu vou dar ouvido aos teus testemunhos, a tua palavra quando ela me fala que quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É a mesma coisa do que ele está falando, mas eu atentarei para os teus testemunhos, eu me atentarei para a sua palavra quando ela diz, lá em Romanos 8:31, que direis, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? São essas coisas que ele está falando, os testemunhos são as palavras de Deus. Quando Deus disse e deixou promessas de livramento, de proteção contra os inimigos da igreja do Senhor, que são todos aqueles que aceitaram a Jesus. Então a preocupação dele não era com aqueles que estavam esperando a queda dele.
A preocupação dele não estava nos inimigos dele. A preocupação dele estava em se atentar para os testemunhos da palavra de Deus, porque ele sabia que mesmo que os ímpios, mesmo que os inimigos armassem ciladas para destruir ele sabia que a palavra de Deus, os testemunhos de Deus, não deixaria ele tropeçar no mal, não deixaria ele ficar por presa dos inimigos dele, mas que ele seria liberto, que ele seria livrado e salvo dos perseguidores, porque há promessas e testemunhos da parte de Deus em prol daqueles que seguem ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, aqueles que seguem a Jesus estão sendo protegidos, estão sendo guardados e livrados pelo Deus Altíssimo. E ainda que tramem, ainda que falem e fazem coisas ao contrário, contra aqueles que seguem a Deus e vivem para Deus, não vão prosperar. Porque quem rege a igreja, quem protege os servos e as servas do Senhor nessa terra é o próprio Deus. E Ele não vai deixar os servos e as servas dele cair no mal. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 96, para finalizar, ele fala: a toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Ele está falando sobre as coisas terrenas, logo ele fala das coisas celestiais. As coisas terrenas ele fala: a toda a perfeição vi limite. Ele está falando sobre a perfeição da criação de Deus, a criação terrena. Ele está falando sobre as coisas terrenas que são limitadas, mas ao mandamento de Deus, que é o mandamento celestial, é o mandamento do céu, é o mandamento eterno, é amplíssimo. Então, em toda a Santa Bíblia, Deus ele faz questão de mostrar que a terra é limitada, que a terra é passageira, mas que a palavra dele é eterna. Lá na epístola de 1 João, a palavra de Deus fala: o mundo e a sua cobiça passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, o mundo é limitado. Não se apoie nas coisas que estão no mundo. Não se apoie nas belezas humanas. Não se apoie nas coisas que estão nesse mundo, porque são coisas passageiras. Mas os mandamentos de Deus, que é celestial, que é amplíssimo, que é perfeito, ele nunca fica velho. Ele nunca perde o sabor. Ele nunca perde o gosto. Ele nunca deixa a desejar, porque a palavra de Deus ela é viva. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, quando nós entendemos verdadeiramente quem é Deus, a cada dia, Deus, com a sua palavra e os seus mandamentos, Ele nos ensina algo diferente. Ele nos mostra algo diferente. Ele nos faz viver coisas diferentes.
Ele nos faz ter experiências diferentes. Ele nos faz andar por caminhos diferentes. Ele nos faz falar coisas diferentes. Porque o mandamento dele é eterno. A palavra dele, além de ser viva, é eterna, é perfeita e permanecerá para todo sempre. Então você sempre terá algo novo para ouvir e aprender no mandamento de Deus. Porque não é limitado, como a terra, mas é ilimitado. E você sempre tem algo para aprender de Deus. Você sempre tem algo a observar, a se atentar pelo mandamento de Deus. Porque Deus, ele é infinito. Deus, ele é ilimitado. Então sempre você vai ter algo para aprender com a palavra de Deus. E esse é o Deus que nós servimos, cremos e acreditamos, que um dia também voltará para cumprir com tudo aquilo que ele nos falou através da palavra dele. Em nome de Jesus.